Bem, tô eu aqui de novo, mais uma vez gravando um vídeo sem roteiro, só que dessa vez não tô em nenhum parque, então talvez a luz não fique tão boa, porque é carnaval, já tá ficando noite, tá chovendo e tá frio aqui em São Paulo, mas eu acho que o áudio dessa vez vai ficar um pouco melhor, porque eu tô usando o meu microfone, que eu paguei super caro, então eu acho que vai ser bom começar a gravar com ele, não é mesmo? Mas vamos lá. Eu vim aqui porque eu assisti uma série que se chama Apaixonados Outra Vez, da Netflix. A tradução dela para o português é essa, mas originalmente ela se chama Por Todas as Vezes que Nos Apaixonamos, só que em espanhol. Eu pensei muitas coisas, mais do que eu gostaria quando eu fui assistir essa série, e aí eu falei, bom, acho que seria legal eu gravar um vídeo de novo, sem roteiro, que vai ficar cheio de e pensamentos e devaneios, mas enfim, eu acho que isso é mais importante pra mim talvez do que pra vocês, mas que bom que vocês gostam de assistir. Vamos lá. Eu não queria assistir essa série, na verdade, porque primeiro é carnaval e é uma série meio comédia romântica. E eu acho que eu não queria ver isso, especialmente agora em que as pessoas estão curtindo e fazendo várias coisas na rua e sendo felizes, e eu não, por escolha minha, e também porque minha vida não tem sido nada engraçada e nada romântica tem um tempo já. Então eu falei, cara, pra que eu vou ver isso? Só que aí o título me foi muito interessante, principalmente depois que eu ver que em espanhol é bem mais legal, que é Todas as Vezes que Nos Apaixonamos. Eu gosto muito dessa pegada meio adolescente e esse conceito me pareceu muito interessante. Fui pesquisar. Eu vi que é uma série do criador de Elite, que é o Carlos Monteiro. Fiquei com o pé atrás, só que aí vi o trailer da série, começa a passar automaticamente, né, na Netflix, aí eu falei, bom, tô fazendo nada mesmo, é uma série curta, no estilo que eu gosto, eu não vou deixar de ver só porque eu estou amargurado, não é mesmo? Acho que é bom a gente conseguir sair desses momentos de crise da vida. Enfim, vou começar contando um pouquinho sobre o que é a série, depois vou dar minha opinião e no final eu vou falar o porquê que eu fiquei pensando tanto sobre ela. Então vamos lá. A história começa em 2004, ela começa se passando nesse ano em Madrid, que é justamente uma cidade que eu amo, então mais um motivo do porquê que eu quis assistir essa série, e ela é centrada na Irene, que é uma garota que deixou o namorado dela para trás na cidade de Castellón, que fica no leste da Espanha, e ela se muda para Madrid para perseguir o sonho dela de se tornar uma grande cineasta, então ela vai estudar cinema. Logo que ela chega na cidade, ela acaba fazendo amizade com as pessoas que se tornam companheiros de apartamento dela, que são os personagens mais legais da série pra mim, então é a Jimena e o Damián, que são personagens muito interessantes, ela se torna muito amiga deles, eles começam a fazer várias coisas juntos, e em determinado momento ela acaba conhecendo um outro personagem principal da série, que é o Julio, Júlio em português, mas Julio em espanhol. Ele é um estudante argentino que se muda para Madrid para estudar direito na mesma faculdade que todos os outros personagens. Eles acabam se conhecendo ali em um momento interessante, assim, um dia super legal, tá tudo muito bom, e aqui vai logo um primeiro spoiler da série, que não é um spoiler, mas muitas pessoas reclamam que eu dou spoiler nesses vídeos, então se você não quiser, vai assistir a série e depois volta aqui para esse vídeo. Mas enfim, eles acabam se conhecendo num dia super legal, que várias coisas estão acontecendo, entram no trem para ir para uma festa, eles se conectam, Irene e Júlio quase se beijam nesse dia, e aí explode uma bomba dentro do trem, que foi o dia 11 de março de 2004, que foi um atentado terrorista feito pelo Al-Qaeda lá em Madrid. E aí a vida de todos esses personagens acaba ficando entrelaçada pro resto da vida deles. E aí a série vai se passando de uma forma muito interessante, contando os acontecimentos de 2004 e fazendo contrapontos com os acontecimentos recentes e atuais que se passam em 2022.
A partir daí, a série acaba tomando um foco muito específico no relacionamento do Julio com a Irene, que eles acabam se apaixonando, só que eles têm diversos contratempos. Então, a Irene, ela tinha o sonho de dirigir um curta logo no primeiro semestre da faculdade, ela quer muito que o Julio fosse o ator do curta dela, aí a Jimena e o Damian começam a dirigir, a participar da produção desse curta, só que aí o Julio acaba tendo uma oportunidade incrível de se tornar um ator em um filme de um grande diretor, e ele nem era ator, ele era advogado, e aí acaba tendo assim uma série de contratempos mesmo entre todos os personagens, não só o Julio e a Irene, mas também Jimena, Damian e o círculo de amizades deles, que acaba tornando o enredo dessa série muito interessante, justamente por causa do tempo. Os personagens não estão conectados, então em tempos diferentes da vida, o que torna o enredo da série bem interessante. A série tem muitos pontos interessantes e alguns pontos que deixam a desejar, mas o que é mais legal nela é a forma como eles contam a história, que vai pulando sempre do passado para o futuro, e você sabe que o que está acontecendo lá em 2004 não é necessariamente o que vai refletir em 2022, porque todos os acontecimentos são muito incertos, porque esses personagens estão passando por coisas muito difíceis e eles não estão necessariamente no mesmo tempo de vida um do outro. E aí chega o ponto principal dessa série, que é justamente o timing, que me fez pensar tantas coisas, e por isso que estou gravando esse vídeo. E ela já deixa ali de cara falando que o timing nem sempre é nosso amigo e nem sempre ele vai ajudar os personagens a conseguirem conquistar o que eles querem, mas é uma realidade deles naquele momento. Para mim, o ponto principal dessa série são os atores. Acho que vocês já devem ter percebido que a atriz principal, a Irene, ela fez Elite, o ator principal, o Franco, fez Rebelde, mas o destaque para mim é para Blanca Martínez, que faz a personagem da Jimena, porque para mim ela entrega ali todo o drama e a comédia que aquela personagem precisa, e de fato a personagem é a mais interessante, ela é a mais engraçada, ela consegue equilibrar tudo, e ela meio que traz um ponto ali para aquela série, para aquele enredo, para aqueles personagens, que é o seu conforto, entendeu? Você sabe que ela vai entregar o que você precisa ali, e ela vai resolver as coisas, e ao mesmo tempo vai ter os próprios dilemas dela, que nem sempre são tão desenvolvidos durante a série, mas enfim, a atriz entrega tudo, e eu acho que os personagens, os atores, se eles não entregassem tão bem, a gente conseguiria enxergar os pontos negativos da série de uma forma muito mais latente nos nossos olhos, e eu vou falar um pouquinho sobre eles agora. Eu acho que dos pontos negativos que essa série tem, o principal é que eu acho que assim, ela tem um conceito muito legal, que é justamente essa coisa do tempo, a pular de um vai e volta, etc, etc. Só que eles tinham na mão ali um conceito legal, e eles poderiam, acho que, escolher: ou eu vou fazer uma série que vai ter diversas temporadas e vai ser comercialmente muito bem sucedida como Elite, ou eu vou fazer uma série que vai contar uma história do começo ao fim e vai ser, assim como arte, ela vai estar ali fechadinha e vai ser suficiente por si só. Eu acho que eles acabaram escolhendo um meio termo, porque ela não é um pastelão como Elite, como Rebelde. O roteiro é bom, sim, ele entrega ali um começo, meio, um fim, só que ele deixa muitas pontas em aberto. Que eu fico pensando, será que eles fizeram isso porque eles queriam uma nova temporada? Não sei, porque assim, a série pula de 2004 para 2022 e você não consegue entender por que em 2022 certos personagens são tão ranzinhos e estão com tantos problemas que você não consegue criar uma empatia pelo que está acontecendo ali. Eu consigo entender que nessa passagem de tempo muitas coisas possam ter acontecido para que um personagem que você gosta tanto em 2004 esteja fazendo tanta merda em 2022. Só que assim, me mostra pra eu entender o porquê. Porque aí eu consigo ter uma empatia por ele e consigo concordar. Não, beleza, tá fazendo merda aí porque também, né, coitado, aconteceu muita coisa. Só que isso não acontece, então você vai ficando um pouco aflito com a forma que essa série foi desenvolvida e que deixa esses buracos no roteiro, que pode ser que seja desenvolvida uma nova temporada pra gente conseguir entender o que aconteceu. Mas não sabemos. Inclusive, essa série deixa o final dela em aberto. E aí eu fiquei pensando, cara, beleza, tá aí aberto o caminho para uma nova temporada. Só que não precisa também, pensei nisso. Por quê?
a forma como os acontecimentos da série se dão refletem muito o conceito dela, é que nada é certo, o tempo muda, as coisas vão se alterando. Então, para mim, o final em aberto é perfeito pelo conceito que ela traz ali. Bom, agora que eu terminei de falar a minha opinião sobre a série em si, eu vou falar o porquê que eu gostei tanto dela, e de fato eu gostei, acho que vale a pena você assistir. E o motivo é justamente por causa desse conceito do tempo. Os personagens têm diversas questões, ansiedade, depressão, problema com droga e por aí vai. Só que o tempo é a questão essencial que liga toda essa trama, e eu me relacionei muito com isso por causa do meu momento de vida também. E eu fiquei bastante reflexivo. Quando o Julio quer ficar com a Irene, por exemplo, ele não consegue, porque a Irene tem o ex dela, ela tem que voltar para a cidade dela. Agora, quando a Irene quer ficar com o Julio, ele não consegue, porque ele tá numa oportunidade de emprego muito legal e não tem tempo para ficar com ela. Quando a Jimena consegue achar um amor que ela gosta, ela não pode, porque esse cara não tá pronto para ficar com ela por causa dos motivos dele. A mesma coisa com o Damian, ele é gay, é o cara que ele gosta, não tá pronto ainda para assumir um relacionamento com ele, e aí tudo vai girando em volta do tempo, do timing, que é tão importante na nossa vida. E aí, quando eu terminei, aqui exatamente nessa cama onde eu tô, que eu fiquei o dia inteiro assistindo essa série hoje, eu fiquei pensando sobre como tudo na vida é sobre timing, assim, sobre você ter o tempo certo para fazer cada coisa e entender o quando que você deve executar determinado tipo de ação. Então, por exemplo, um comediante, ele tem que dominar completamente o timing dele para ele entender qual é o momento dele fazer o gancho de uma piada, ou então, sei lá, o nosso corpo tem o timing de lidar de repente com um remédio, então assim, você tem que esperar o tempo para acontecer alguma coisa. O nosso estudo tem um tempo, o nosso tempo de preparação para qualquer coisa, para você cozinhar uma comida você tem que entender o tempo dela, ou então na nossa vida nem sempre você está preparado para um vestibular, você tem que esperar anos para você conseguir alcançar alguma coisa, algum objetivo, se preparar. Emocionalmente nem sempre você está pronto para lidar com alguma coisa, mas tem outra pessoa que tá. Então, o timing da nossa vida, assim, nem sempre ele é justo com a gente. E a gente acaba tendo que lidar com isso de uma forma que é ingrata, assim, sabe? Às vezes você queria estar pronto. Se você tivesse pronto em determinado momento, a sua vida estaria em outro lugar. Às vezes você recebe uma proposta de emprego naquele momento, só que você não está pronta para ela. Só que você aceita, porque se você não aceitar naquele momento, você provavelmente não vai ter depois, porque o tempo te entregou ela agora, no momento que você não está pronto. E aí, enfim, a vida acaba dando dessas com a gente, e isso é muito difícil mesmo da gente lidar. E isso acaba entrando, obviamente, também em relacionamentos, porque é muito comum você gostar de uma pessoa e aí ela não tá no mesmo timing que você de gostar. Não necessariamente ela é uma pessoa ruim, ela só não bateu ali o tempo certo, ela está passando por outras questões que fazem com que ela não esteja emocionalmente disponível para gostar de você. E aí, enfim, você acaba tendo que lidar com isso, e eu acho que lidar com esse lance do timing, assim, é uma das maiores dificuldades mesmo da vida adulta. Porque quando você é criança, você não consegue entender, tipo, você quer o doce agora, às vezes você até recebe o doce ali naquele momento, não é a hora certa de você comer, você chora e passou e pronto. E na vida adulta você não adianta chorar, pode até chorar, beleza, ok. Só que assim, isso não vai resolver seus problemas, porque você vai continuar tendo ali a sua questão que você vai ter que resolver. E pesa, né? Quando você vira adulto, as coisas pesam de uma forma diferente. E aí você fica um pouco mais chateado sobre a forma como o tempo é ingrato com a gente. Como o timing nem sempre é certo na nossa vida, mas às vezes você tem que lidar com o que a vida tá te entregando. É isso. E aí tem o lance, né, sei lá, aquelas coisas meio efeito borboleta, tem aquela música do Charlie Brown também, eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover, etc, etc. E acho que é isso. Vale a pena assistir a série, fiquei bastante pensativo por causa dessas coisas, desses desencontros que a vida oferece pra gente, que deixam a gente chateado, só que sei lá, a gente tem que saber que é bola pra frente, segue, que o que é nosso tá guardado. E é isso aí. Então um beijo, assistam a série, comentam o que vocês acharam, e se vocês ficaram reflexivos também de alguma forma. Um beijo.